Eu sou Dulce Otero, socióloga, e tenho o prazer de receber hoje no Estúdio CAF, aqui no Rio de Janeiro, Ari Gomes da Silva, doutora em Biologia Vegetal pela Unicamp e pós-doutorado em Gestão da Biodiversidade pela Universidade de Queensland, Austrália, que vai nos ajudar a entender melhor a importância da preservação ambiental para a manutenção da vida no nosso planeta. Olá, Ari, seja muito bem-vindo. Obrigado. É sempre uma oportunidade muito interessante, muito instigante poder abordar esse tema, que hoje bate às nossas portas, né? Não é mais uma coisa que está guardada em livros, é algo que assim diz respeito a todos. Hoje está muito em voga, isso eu queria começar a trabalhar com você, o conceito o termo, né? Mas sustentabilidade. Você pode nos explicar o significado deste conceito? Bom, o olhar da biologia evolutiva, ele nunca consegue falar nada assim dentro de um limite de tempo muito restrito, né? Não dá para fazer um recorte. Para entender a sustentabilidade, a gente precisa entender um pouco de como o processo da vida se originou no planeta, né? E para isso a gente tem que voltar mais ou menos a 4 bilhões de anos, pode ser um pouco mais, onde o planeta estava se desprendendo da mesma massa de material que constitui o Sol, né? Então nós vamos pensar assim em temperaturas da ordem de grandeza de 6.000 graus. Isso vai se resfriando, né? E foram formando as superfícies rochosas que a gente tem hoje. Só que a água não existia, porque a temperatura era muito alta, ela estava na forma de vapor, o oxigênio combinou com tudo o que ele podia combinar, então ele também não estava livre, a atmosfera não tinha oxigênio, e nesse processo começaram a se estabelecer, na medida que o resfriamento foi avançando, a água que estava na atmosfera conseguiu se condensar. Não, a configuração dos continentes não era a mesma. Primeiro estavam todas as placas submersas, depois elas começam a se mover e começam a se levantar, né? E também não se levantaram do mesmo jeito, elas vão e vêm, vão e vêm. Então é um processo realmente assim, para essa escala de tempo bem dinâmico. Mas os primeiros seres vivos de organização celular que a gente tem começaram vivendo numa atmosfera sem oxigênio. Num determinado momento, houve uma substituição de um átomo de ferro por um átomo de magnésio. E surgindo a clorofila, então, esses seres puderam utilizar a água como, dentro do seu processo de produção de energia, de material, né, de substâncias químicas que reservam energia, e liberar o oxigênio para a atmosfera. A partir daí, a Terra se tornou azul, né, o oxigênio que dá essa coloração azulada que é vista do espaço, né? E, basicamente, esse processo de produção de matéria, de transformação da energia solar, que é a única energia que chega até a Terra, né? Nessas materiais orgânicos que acumulam essa energia, são produtos do funcionamento de uma equação química que pega o gás carbônico, reage com a água, e a energia que ativa essa reação é a energia que vem do Sol. Isso a gente chama de porque é luminosa a energia, né? Síntese de matéria orgânica. Carboidrato, a gente está rememorando esse processo de produção de energia. E essa produção que nós chamamos de primária é o que a gente precisa sustentar. Sustentar ao longo do tempo, por quê? Por exemplo, tem algumas coisas que são curiosas, né? Se a gente pegar a descrição bíblica do Gênesis, o ser humano é colocado como ponto central da criação. Ele é usuário de tudo, ele é o senhor de tudo que foi criado. Se a gente pega a carta de Pero Vaz Caminha, que noticia a descoberta do Brasil, o texto é praticamente o mesmo, né? Aqui em Se Plantando Tudo dá essa visão paradisíaca dos trópicos, né? Isso perdurou, inclusive, bastante até o início do século XX. A gente tem os primeiros naturalistas austríacos que chegaram ao Brasil, depois veio mais gente, né?
toda essa ideia de que o paraíso tropical tivesse aqui pronto para ser explorado, e foi, né? Tinha Deslumbrados, né, com a nossa deslumbrado. natureza, né? E trazia a ideia de que esses recursos não acabariam nunca. Exato. Recursos naturais inesgotáveis, né? A gente E imaginava que inesgotáveis. era, né? E isso é interessante, isso que você fala, de imaginávamos que era, porque a consciência da humanidade, ela caminha de uma certa forma, sempre pressionada pelo menos consciente. O que eu vou falar agora pode parecer absurdo, né? Mas houve uma primeira reunião de cúpula das Nações Unidas, como aquela que aconteceu no Rio em 92. A primeira foi em Estocolmo em 72. A cada Estocolmo 20 anos ela 72. se repete. Me lembro disso. Verdade ou mentira, só em 72 a humanidade descobriu que os recursos naturais não eram inesgotáveis. Aí você pensa, não, essa descoberta vai acelerar algum processo. Não. Em 92, no Rio de Janeiro, foi assinada a Carta da Terra. Então, aí o que viu? Que os chefes de Estado precisavam tomar uma providência, porque senão o planeta ia explodir. Explodir, que eu falo assim, não é por uma guerra atômica nuclear, explodir no que a gente chama de capacidade de suporte, ou seja, quando eu somo esses fatores, luz solar, gás carbônico, água, isso acaba determinando, em última instância, o que a gente chama de capacidade de suporte de um sistema. A vida que ele consegue sustentar está apoiada nisso. Se eu mexer nesses fatores, e eu posso mexer como? Aumentando a produção de CO2 ou restringindo a produção de CO2 ou obscurecendo a atmosfera, que pode ser feito pelo lançamento de gás ou como pode ser feito por uma intensa atividade vulcânica, né? Então, são vários fatores que, infelizmente, a gente não controla e que interferem no processo, mas uma coisa é um fato, eles estão aí para a gente ver. Então, quando se pensa em sustentabilidade, se pensa nos recursos que a gente vê, que já são resultado de milhares de anos de trabalho, né? Mas de manter esse processo de produção primária ativo no planeta, porque é a única forma de sustentar a vida, é a capacidade de gerar a vida. Então, basicamente, a sustentabilidade está apoiada nisso. E pelo menos naquilo que a gente pode controlar, né? Nos processos nos quais a gente tem a capacidade de intervir, né? Que você disse que há coisas que a gente não pode interferir, sei lá, uma atividade vulcânica, mas há outras que a gente pode interferir. Então, essa teriam que ser as políticas, né? As ações teriam que ser voltadas para isso, né? Para manter realmente... E aproveitando isso que você falou, dessas coisas que a gente não pode intervir. Quer ver, olha, a gente tem 4 estações do ano no planeta, quer dizer, onde se percebe, né? Basicamente porque o eixo da Terra tem uma inclinação. Essa inclinação aconteceu há mais ou menos 65 milhões de anos, né? Só que ele oscila, ele não tem um ângulo só, né? Ele pode oscilar entre 23 graus e meio a 24 graus e meio. Quando ele está a 24 graus e meio, o Polo Norte está mais voltado para o Sol, dependendo da posição, da precessão do equinócio. Nós estamos exatamente no momento desse. O eixo está o mais inclinado possível, voltado para o Sol e numa condição que a gente de maior aquecimento. Então, não é que nós não estamos aquecendo o planeta. O planeta ia aquecer de qualquer forma, mas nós estamos agravando o processo por conta da quantidade. Não acelerando, não. Não, é a questão da intensidade, intensidade mesmo. É intensificação, ok. Intensificação. O planeta já teve em situações mais quentes há mais ou menos 20 mil anos. Foi a última glaciação. Desde lá a gente vem esquentando e estamos caminhando para a próxima glaciação. A gente está esperando a próxima glaciação. A próxima. Porque é um movimento pendular. Ele está indo para o máximo. Quando ele voltar, vai glaciar. Claro, pode acontecer um evento fortuito. Por exemplo, tem o cinturão de fogo do Pacífico, que pega aquela parte do Estreito de Bering, Alasca,
toda a costa oeste da América, mais Havaí. Então, isso é um cinturão de vulcões. É previsto uma mega erupção para a cada ciclo de 80 anos. Aí, se ela acontecer, a Terra vai esfriar, por causa da dificuldade da luz solar chegar. Vamos ver. Vamos ver. Nós não vamos aqui para ver, né? Mas melhor não ver, melhor não ver. Pelo menos não aqui neste plano, né? Bom, então, você diria que quais são os limites ambientais, digamos, hoje, ao desenvolvimento econômico? Que a gente sabe que acelera alguns desses processos, né? E que gasta os recursos não renováveis, etc. Quais seriam, na sua opinião, os limites ambientais mais evidentes ao desenvolvimento econômico? Na verdade, o meio ambiente ele não limita o desenvolvimento. O problema é que o desenvolvimento não levou em conta o meio ambiente. Você imagina que a gente, em 72, se deu conta, como grupo humano, a Terra toda, que os recursos não eram infinitos. Nós estamos em 2022, lembra da Rio mais 20? Em 2012, depois nós estamos em 2022 e nós estamos agora nos deparando com uma guerra de energia que a Rússia está fazendo com a Europa. Então, como essas variáveis não levaram em conta, parece que o meio ambiente limita, mas na verdade o que limita é o que a gente chama de capacidade de suporte do planeta. Nós fomos muito mais além. A gente está com um contingente de população humana hoje que era inconcebível há 2 séculos. Né? Abusamos do planeta, né? Estamos abusando. O tempo inteiro. E com equações complexas, por exemplo. Eu não sei como é que foi o impacto. Eu não tinha consciência. Né? Porque no Brasil a gente vive numa bomba geradora de água. É tanta água que, por exemplo, essa região que tem ali o oeste de São Paulo, Paraná, sul de Minas, Mato Grosso do Sul, tem até o Pantanal, se você pega na mesma latitude do planeta, tem desertos. Mas o que aconteceu? Nessa movimentação de placas tectônicas, quando a placa da América chocou com a placa de Nazca e ergueram os Andes, o rio Amazonas, que ia para o Pacífico, virou para o Atlântico. E essa massa de umidade... Graças a Deus para nós. Para a humanidade, porque essa massa de umidade que é produzida na floresta amazônica, ela ricocheteia na cordilheira e é ela quem traz umidade para onde devia ter um deserto. Se você tira a floresta, não é questão de respiração. O oxigênio que o planeta precisa está vindo do mar, dos oceanos, por conta da fotossíntese das algas. Mas isso forma realmente o que a gente chama de rios voadores. São massas de umidade enorme que fazem com que essa região a gente consiga ter vida, onde em outras regiões do planeta, na mesma latitude, tem desertos. Quer dizer, então, evapotranspiração também, não é isso? Essa água que sobe das plantas chama evapotranspiração. Exato. Então, imagina você bloqueando isso, acabando com isso, né? Obstruindo isso, reduzindo isso, desmatando, né? Então, às vezes a gente ouve assim, desmatou um campo de futebol. Esse jogo é muito complexo. Você tira esse campo de futebol, você abre um monte de entrada, porque a gente chama de efeitos de borda e efeitos adulteradores do ambiente, que você também não tem como controlar. Você não sabe aonde aquilo vai dar. Aí você vai me dizer, mas então eu não posso mexer? Depende de onde eu mexo. Existe uma ilusão. Quando a gente olha, por exemplo, a Floresta Atlântica, que é uma realidade comum que a gente tem no Rio e no Espírito Santo. Isso. Se você tira a Floresta Atlântica, o terreno que está embaixo dela é de péssima qualidade. Às vezes é rocha pura. Você precisa entender a dinâmica da estruturação daquelas comunidades vegetais para você ver como é que a coisa está efetivamente funcionando, qual é a capacidade de produção que aquilo tem. Curiosamente, já tem bastante tempo, mais ou menos em 2007 até 2010, eu integrei um grupo de pesquisa que tinha França, África do Sul e Brasil. E a ideia era focar o trabalho sobre a agricultura familiar, né? E do que a gente tinha feito de modelos econômicos até essa época, nesse grupo de trabalho,
a gente chegou à conclusão que, por exemplo, no Brasil, a gente não precisava aumentar a fronteira agrícola em nenhum milímetro quadrado. Então, volta àquela questão, não é que o meio ambiente limite o progresso. Para eu entender o progresso, eu preciso entender verdadeiramente que eu estou lidando com situações que não são renováveis. Eu não posso usar tudo que está disponível. Eu preciso saber com que velocidade se renova, qual é o aporte que eu posso dar, se eu posso economizar, por exemplo, no consumo de água. O progresso científico-tecnológico, né, ele pode superar as restrições ambientais? Você diria, de alguma forma, como, né, a gente pode fazer isso? Olha, eu acho que primeiro não entender que o ambiente é um opositor a ele, ao progresso. Exato. Né? O progresso precisa entender que progresso só existe se ele entrar, colocar na sua equação os limites ambientais, ou melhor, os recursos ambientais. Né? Então, por exemplo, eu posso produzir eletricidade através de uma hidrelétrica. Mas se a gente fizer as contas, né? Por exemplo, o que eu posso usar de painel solar, de energia eólica, coisas desse gênero, eu vou ver que são formas de produção de energia mais limpa. Mais limpa que eu digo, por exemplo, uma hidrelétrica, fora do impacto da biodiversidade, ela tem essa formação de grandes lagos que vão liberar gases do efeito estufa. Não tem jeito. Se você pegar a matéria, botar em ambiente anaeróbico, ela vai liberar metano. Não tem jeito, né? Matéria orgânica. Então, se eu posso produzir eletricidade por outros caminhos que não esse, eu preciso ter isso na minha equação. E você está vendo o que está acontecendo, né? Vamos pegar a própria crise energética na Europa. Eles estão se virando, porque da onde vinha não vai vir mais. E parece que precisou de uma guerra para reavivar a consciência de se liberar do petróleo. Usar as fontes alternativas, né? Ditas alternativas de energia. Ditas alternativas, que deveriam ser prioritárias. É verdade. Será que a gente fica naquela equação de que não vai por bem, vai por mal, que a gente só aprende... Por incrível que pareça, por incrível sim. Que pareça, né? Parece que o nosso estado de consciência ainda é tão pouco desenvolvido, a gente continua tendo que apanhar, sofrer, né? Que tem um impacto muito grande de dor, né? De preocupação, de risco para se mexer, enfim, para acordar. Né? E você diria, Ari, que seria necessário novas práticas de consumo para preservar o meio ambiente? Quais? Como implementá-las? Dulce, olha, uma vez eu estava numa palestra no Congresso, me fizeram exatamente essa pergunta. E assim, eu, honestamente, sem qualquer tendência ideológica, eu acho que, fora do que a gente entende como economia providencial, que é apresentado em cá, fica muito difícil. Né? Por quê? E de uma certa forma eu fico até feliz. Eu tenho visto uma propaganda que eu não sei a origem. Começa, mas assim, se você não usa, se você usa, recicla, se não recicla, não, repense. Né? Porque efetivamente é uma mudança de consciência. Né? Então, por exemplo, a pandemia, quando eu olho para ela, eu acho que ela trouxe um modelo que redimensionou a capacidade de consumo. Né? Mas se a gente não consumir, a economia para. Olha, ela vai tomar um outro rumo, ela vai se acomodar num outro modelo. Então, eu tenho muita esperança que, embora seja quase que nos santos dos últimos dias, na consciência que nos chegou pela compreensão, que chegue pelo menos pela dor, né, pela dor, digamos assim, do problema que a gente enfrenta hoje no planeta, mas eu tenho a impressão de que, basicamente, se eu conseguir fazer uma pergunta simples, eu preciso? Se eu preciso, eu vou precisar por quanto tempo? Né? Por exemplo, eu me dou conta que cada vez que eu... Nada contra consumismo, nada contra trocar de celular. Mas cada vez que eu troco de celular, se eu não der um rumo ao antigo, ele vai virar lixo cibernético. Né? E com um agravante que eu acho que me doeu muito quando eu me dei conta disso, e é uma coisa aparentemente boba. Por exemplo, é comum associar
a ideia do lixo é jogar alguma coisa fora, ou deixar alguma coisa do lado de fora. Mas no planeta não tem lado de fora. É Né? verdade, né? É Então, uma dura constatação, tudo está dentro, meu Deus tudo do está céu. dentro. E volta, por exemplo, né? Ah, muito cuidado com plástico, com plástico, com plástico. Agora a gente está vendo microplástico invadindo o oceano, invadindo a vida marinha, que a gente come. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma revisão profunda do que é do consumo, da forma de consumir, mas não é só isso. Por exemplo, eu vou te falar, parece piada, mas não é. Quando eu estava no doutorado, nos idos de 95, o meu centro de formação era na rua da Faculdade de Engenharia de Alimentos na Unicamp. E fizeram uma tese de doutorado para investigar a melhor embalagem para conservar o teor de vitamina C do suco de laranja. Conclusão, a melhor embalagem era a casca. Ou seja, se você não processar, comer o máximo que você puder comer, o mais perto possível do que a condição natural, e isso, por exemplo, eu não tenho visto muito no Brasil. Aqui onde eu moro, que é um estado menor, já está começando a aparecer. Na Europa é muito comum, que é o estabelecimento de cadeias de produção e cadeias de consumo Sim. do local mais próximo. Próximo do produtor, exatamente. Né? Então, isso são diversas coisas que vão mudando cultura, vão mudando o estado de consciência, determinados apelos ideológicos que eu acho que enfraquecem, precisavam ser revistos, né? Por exemplo, nada contra também, né? Mas às vezes geram correntes de pensamento dentro da alimentação que vão meio assim de uma proteção da vida, né? Então eu não como isso porque é um ser vivo, mas planta é ser vivo, Tudo é cogumelo ser é ser vivo. vivo, tudo é ser vivo, É né? verdade, né? Agora, existe um argumento que sim, isso logo, logo você vê que, por exemplo, eu tenho acompanhado algumas coisas de zootecnia, mas eu pessoalmente acho difícil, mas tem gente estudando, né? Por exemplo, existe uma razão que precisa ser olhada, que é a relação de consumo de água por quilo de alimento produzido, Ah, sim. Sim. né? É Então, fundamental, né? se já não agora, isso vai pressionar o sistema econômico, não vai ser mais uma decisão individual, né? Então, vamos ver se as grandes economias, se elas realmente aderirem à Carta da Terra e fizerem o que tem que fazer para a redução de emissão de gases, a coisa já melhora. Isso automaticamente vai mudar a questão de consumo. Da mesma forma que hoje, eu não sei qual é a sua impressão, mas do que eu tenho visto, o poder aquisitivo, aliás, a capacidade de geração de recurso financeiro, monetário, ela é menor do que era um tempo atrás. Então, a geração nova, que surge assim como muito desapegada, mas, na verdade, ela não teria condições de se estruturar como as nossas gerações se Nos níveis estruturaram, de né? padrão. Exato. Eu tenho Então, essa mesma percepção. então, a impressão que tenho é que está mudando muito tudo, mudando os Tudo. valores, as referências, as identificações. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei em ambientes muito formais, né? Mas no Jardim Botânico, quando começou a chegar a meninada que ia trabalhar de bermuda, causou um frisson. Era uma coisa assim que chocava muito na época. Mas Mas hoje realmente, né, aqui no calor, né, naquele ambiente, né, é um traje, né? mas assim, eu vim de uma Claro, questão de formalidade, né? Então, lógico. mas são aspectos assim que eu tenho a impressão que muda um conjunto. Enquanto não muda o conjunto, por quê? O que se estabelece nisso, né, a forma de exploração ou de utilização do recurso que vai se estabelecer é aquela que tiver público de consumir. E disso tudo que você está falando, e é tanta coisa, a gente podia ficar aqui a vida inteira. Sim. Mas eu fico pensando como a gente perde tempo e energia, né, que é a coisa mais importante aí. A gente falou em economia providencial, né? Lembra o nosso conceito de reserva de energia?
fundamental, né? A gente está vendo para nós, para o planeta, para tudo, né? Você fica pensando como se perde tempo e energia, né? Com a gente em discussões, e discussões, eu diria, tolas, ideológicas, que não tem nada a ver com realmente os fatores, né? E com que a gente deveria se preocupar, né? Com um estudo mais profundo, com uma visão mais científica, com uma visão até de senso comum e até mesmo de aproveitamento desses saberes mais primitivos, né? Dos indígenas e de grupos que sempre lidaram com a natureza, né? E que eu acho que, como dependiam exclusivamente dela, né? Não tinham como se socorrer de outras coisas, procuravam, de alguma forma, manter, cuidar, né? Talvez com mais atenção. Não sei se você acha que é isso, mas eu acho que se a gente tivesse uma outra consciência e realmente se preocupasse mais a fundo com aquilo que a gente pode transformar e como o progresso científico e tecnológico pode ajudar, em vez de a gente entrar em discussões ideológicas totalmente fora, né? A gente poderia, quem sabe, caminhar um pouquinho mais rápido, enfrentar um pouquinho melhor toda essa dificuldade, esse desafio, né? Que a gente tem pela frente aí com a preservação do nosso planeta, né? Tem isso sim. O que a gente às vezes olha para sociedades mais indígenas, né, de determinados locais, que realmente conhecem o processo, mas quando você olha de perto, o que acontece? Eles tinham, primeiro, uma restrição populacional muito grande, né? Não tinham o contingente que a gente tem, e determinadas práticas que eles tinham, que eram feitas dentro de contextos, dentro de ambientes culturais, elas acabaram virando formas de agressão extrema. Por exemplo, a queimada. O indígena do Brasil, por exemplo, ele usa a queimada, A queimada. né? Mas ele usa a queimada limitada. Aquele Né? momento. Ele usa dentro de um contexto e para a produção. Então, essa equação de consumir pela necessidade, não consumir como forma de ostentação ou como forma de projeção ou qualquer outra forma, né? Parece que essa relação de consumo, então, por exemplo, você pega em termos de economia previdencial, né? Consumo responsável e descarte inteligente. Se a gente junta essas duas pontas, a questão se preserva, né? Da mesma forma, por exemplo, sustentabilidade. Eu sei que eu tenho um limite de capacidade de suporte. Se eu penso em vida no planeta, eu tenho que fazer com que isso dure por muitos séculos, muitas gerações, né? Porque quando esse tamanho todo de gente, essa população toda que nós representamos no planeta, era menor, a gente não percebia, mas o desgaste, se bobear, era até maior, né? Então, assim, a impressão que tenho é que, basicamente, é compreender da onde vem o recurso que eu uso, compreender verdadeiramente com a consciência, não é uma coisa fácil. Nós estamos já há 50 anos de 72 e não conseguimos desenvolver essa consciência e já tomamos tardiamente o alerta, né? Você vê, se a gente tomar como referência as grandes navegações, que foi o primeiro assim, grande movimento de exploração, né, dos recursos naturais, a gente põe aí por base uns 600 anos. A gente está indo para 600 anos. Né? Então, dentro da história da vida do planeta, isso não é nada. Então, desenvolver uma consciência é um negócio que demora, mas, por outro lado, eu preciso estar atento. E um outro aspecto que eu acho que é importante, não é uma esperança de Poliana, não, mas se a gente for olhar também no detalhe, tem muito mais gente trabalhando por um consumo mais consciente, por uma preservação do planeta, por uma alternativa, às vezes com um gesto simples, né? Gestos simples que eu falo assim, por exemplo, eu não me dou conta de que se eu cozinhar, por exemplo, abóbora com casca, eu reduzo o lixo. Lixo é emissor de gás metano. E assim vai, são atitudes muito assim, mas eu estou trabalhando sozinho na minha casa. Gente, quando a gente passou pela primeira crise hídrica, nós não ficamos desesperados, fechando torneira para não cair uma gota.
A história é a mesma. A gente está acostumado a esbanjar, porque tem essa bomba d'água no país que gera água, que é um desespero, né? Mas nós passamos agora por uma crise hídrica de racionamento. Até aqui. Estamos aprendendo, então, né? Eu Você tenho a impressão que diria, sim. esperemos que a gente aprenda a tempo. Você Mas, diria, Ari, que é então possível um olhar espiritual sobre o meio ambiente? essa palavra ela também é complexa, né? Por exemplo, a gente pode entender o espiritual como aqueles valores que são intangíveis, né? Ou seja, eu não consigo botar preço, né? E posso entender a espiritualidade como essa própria relação que a gente entende como sagrado, com o divino, com Deus, né? Eu vou citar a entrevista que a senhora Ana Cristina deu. Ela falou uma coisa que me marcou muito, né? Que a espiritualidade, na verdade, é uma atitude ante a vida, Uhum. para tudo que se vive, né? Então, eu acho que realmente a espiritualidade em relação ao meio ambiente passa por isso. Por quê? Claro que, dependendo da cultura, essa relação pode ser muito mais íntima, né? A gente tem várias culturas que as suas próprias divindades se expressam através do sistema natural, da natureza, né? Mas mesmo que a gente não tenha, por exemplo, você imagina, né? Se eu uso racionalmente qualquer recurso, pensando, até egoisticamente, que o meu filho vai usar, ou que o meu neto vai usar, ou que o meu bisneto vai usar, eu não deixo de manter com isso uma relação que transcende a minha vida própria. Né? Então, minimamente transcendente, essa relação com a natureza, ela passa a ser, minimamente. Né? A parte disso, quando eu penso, por exemplo, imagina, olha, eu contei para vocês uma história de 4 bilhões de anos antes da gente. Né? Então, o que eu chamo de vida está rolando, teve um disparador neste planetinha que é um nada no universo. Há 4 bilhões de anos. Então, primeira coisa, eu preciso saber que um processo tão longo, se eu eliminar por qualquer natureza, né, seja porque eu desmatei, porque eu queimei, né, não se refaz assim num passe de mágica. Tem muitos milênios de história atrás disso. Né? Então, quando só de fazer isso eu expando a minha consciência. Quando eu expando a minha consciência, a forma de entender a espiritualidade atuando no processo, desenvolvendo essa visão espiritual, ela também está presente. E eu acho importante ter esse ponto de vista, por quê? E se eu sou ateu ou agnóstico? Né? Uhum. O conceito de espiritualidade para quem transita no agnosticismo ou no ateísmo, ele precisa incluir essa visão que transcende a si próprio e é perfeito, é natural que tem. Por exemplo, a gente da biologia evolutiva não precisa de Deus para explicar a criação. Né? Mas aí, se você não tem fé, eu tenho. Mas para mim, Deus não precisa ficar mexendo nos detalhes das coisas acontecendo. Né? Essa modificação, eu vejo Deus muito mais na dinâmica do processo da vida, né? Essas coisas que não dão certo, que adapta, seleciona. A seleção natural, por exemplo, é uma grande restritora de diversidade. A diversidade está na variabilidade ali do gene, daquilo tudo que pode se expressar, e tem muita coisa que ainda não se expressou. Né? Então, eu tenho a impressão que boa parte dessa visão espiritualizante vem sobre realmente a expansão da consciência e a transcendência de si próprio, né? Entender que o mundo não se resume a mim. Eu acho isso, apesar de tão simples, mas isso é tão gigante. É uma riqueza, né? Numa coisa tão singela, né? Verdade. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas eu sempre gosto de fazer uma perguntinha para o entrevistado a respeito de como ele vê, né, uma visão
nem falarei hoje em distopia ou utopia, mas como se vê, otimista ou pessimista em relação às coisas que estão sucedendo e como a gente está encarando a preservação da Terra. Olha, você me fez lembrar agora a Eco 92. E se eu me emocionar, por quê? Havia um movimento que acontecia dentro das áreas da reunião, que eram movimentos de chefes de Estado. Aí a gente imagina tudo que possa acontecer. Mas o que eu via do lado de fora, diferentes grupos étnicos, grupos humanos, gente de tudo que é parte do mundo. E quando você acompanha hoje, por exemplo, movimentos, não estou falando de ONGs, não, né? Movimentos civis, de pessoas voltadas a isso, escolher como consome, eu não posso deixar de me esperançar. Como eu trabalhei muito tempo, muito próximo de comunidades extrativistas, né, de pessoas que dependem do recurso natural para sobreviver, eu posso te garantir, o pessoal que trabalha contra é mais barulhento, mas o contingente de pessoas envolvidas nesse processo é muito maior, no processo de preservação, né? Por isso que, inclusive, é importante reclamar, é importante que a gente tenha uma imprensa livre, é importante que a gente tenha institutos de pesquisa que ajudem a monitorar. E outra coisa importante, por exemplo, a gente tem órgãos da movimento da sociedade civil monitorando o processo. Não é só instituto governamental, não, tem os não governamentais também, né? Então, eu tenho a impressão de que, talvez até pela dor, mas essa voz, ela está aumentando de volume, essa voz das pessoas conscientes, que trabalham muito tempo por isso. Eu acho que cada um de nós também, na medida que dá esses pequenos aportes de consumo, né? Então, cada vez que a gente apaga uma lâmpada, cada vez que você fecha uma torneira, não é um gesto mais que está sendo para você pagar menos energia ou menos água. É uma água, uma energia que você conserva para a humanidade. Você tira de você e deixa que outra pessoa mais necessitada use. Eu acho isso muito bonito. Isso é muito gesto concreto. De oferenda, né? Muito não lindo. Exatamente. Olha, você me deixou muito feliz, viu? Eu estou com o coração alentado. Não, mas eu acho que é assim mesmo. Que bom. Muito obrigada, Ari. Foi uma alegria ter você aqui. Muito grata. Eu que agradeço a oportunidade. Tá bom.